mais perfeitamente executado, tá? De maneira mais desejada. A cadeia cinética fechada ela vai ser o contrário. Tá? Quando a gente observa o músculo durante a contração, o ponto fixo vai ser a inserção distal do músculo analisado, né? Enquanto o ponto móvel vai ser a sua origem, no caso, a inserção proximal. Ainda falando de fortalecimento de quadríceps, aqui já é o contrário. Ó. O meu ponto móvel, nesse caso, vai ser a região proximal do quadríceps. Tá? Região proximal do quadríceps. Enquanto o ponto fixo vai ser a região distal do meu quadríceps. Tá? Então, a cadeia cinética fechada, quando a gente fala em cadeia cinética fechada, o ponto móvel vai ser a região proximal. Quando a gente fala em cadeia cinética aberta, o ponto móvel vai ser a região distal do músculo que eu estou analisando. Tá? Exercícios em cadeia cinética fechada promovem mais estabilidade e sinergismo muscular, porém não permitem trabalhar grupos musculares isolados. Então, diferentemente do exercício de cadeia cinética aberta, tá? Eu não consigo isolar grupamento muscular nesse tipo de exercício, em exercícios de cadeia cinética fechada. Até porque quando eu tenho a execução de um exercício de cadeia cinética fechada, eu tenho mais de uma articulação trabalhando. Tá? Olha aí que legal, mais uma diferença de uma para outra. Cadeia cinética aberta, eu tenho apenas, normalmente, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, eu tenho apenas uma articulação trabalhando. Tá? No caso lá da flexão, aliás, da extensão do joelho, né, o fortalecimento de quadríceps na cadeira extensora, eu tenho lá apenas a extensão do joelho. Nesse caso aqui, ó, eu estou fortalecendo também quadríceps, né? Porém, eu tenho um trabalho articular de tornozelo que está se movimentando, eu tenho joelho que está se flexionando e estendendo também, e eu tenho quadríceps, ó. Aliás, eu tenho quadril, eu tenho movimento no quadril também, na articulação de quadril. Então aqui eu tenho 3 articulações trabalhando durante o movimento. Tá? Então, mais um ponto de diferença entre cadeia cinética aberta e fechada. Aberta eu tenho uma articulação trabalhando e na fechada eu tenho mais de uma articulação trabalhando durante o movimento. Tá? Então, olha aí, mais alguns conceitos, mais alguns aspectos com relação à cadeia cinética fechada, né? Eu tenho a incidência de forças compressivas maiores, então eu tenho mais compressão nas articulações. Né? Forças de cisalhamento menores, menor aceleração e menor desaceleração no movimento. Então ele vai acontecer de maneira mais lenta, tá? Ele vai acontecer mais devagar o movimento, a execução do movimento. Melhor ativação proprioceptora, melhor estabilidade dinâmica, tá? Então, o movimento, durante a execução do movimento, eu consigo ter uma consciência corporal melhor, tá? Eu consigo perceber melhor o meu movimento. E esse tipo de exercício em cadeia cinética fechada, ele é mais indicado em atividades pós-lesões, tá? Justamente por essa questão de estabilidade articular. Tá? Para executar, quando eu executo um exercício de cadeia cinética fechada, eu tenho uma estabilidade melhor nas articulações durante a execução dos movimentos. Então, para eu proteger mais uma articulação, né, um pós-lesão, por exemplo, é mais indicada a utilização de exercícios de cadeia cinética fechada. Tá? Então, critérios para a escolha da CCA e da CCF. Quando que eu vou utilizar cada uma delas? Tá? Cada indivíduo possui um organismo com características intrínsecas e extrínsecas diferentes. Então, cada indivíduo, cada paciente vai ter uma adaptação a determinado tipo de exercício. Não adianta eu montar um protocolo e querer executar ele com todos os meus pacientes. Tá? Cada paciente é diferente, cada paciente vai responder de uma maneira diferente para cada exercício. Então, durante o fortalecimento muscular, tanto para reabilitação quanto para treinamento, deve-se respeitar o objetivo do tratamento e do treinamento, e assim como as características físicas do indivíduo trabalhado. Então, o que quer dizer? Não tem um exercício melhor do que o outro, não tem uma maneira melhor do que a outra, tá, de ser executado.
vai depender do meu paciente especificamente, tá? Cada paciente vai responder, vai ter mais efetividade na realização de determinado exercício, tá? Se eu for comparar um paciente com outro, cada um vai responder de uma maneira diferente para cada tipo de exercício. E aí tem um macetezinho para não confundir, né? Cadeia cinética aberta com cadeia cinética fechada. Isso aqui vai ficar bem facinho na cabeça de vocês aí, tá? Para nunca mais confundir, para nunca mais esquecer a diferença de uma para outra. A dica então que a gente tem, ó, exercícios de cadeia cinética aberta são aqueles em que as extremidades, no caso os pés e as mãos, tá? Estão em movimento, enquanto a região mais proximal está fixa para gerar estabilidade. Então, quando eu falo em exercício de cadeia cinética aberta, eu vou ter a extremidade do meu membro que está trabalhando, no caso, membro superior e inferior, né, mãos e pés, se movimentando no ar, tá? Se movimentando com liberdade. Eu tenho um trabalho, eu tenho um movimento das mãos e dos pés em cadeia cinética aberta. E aí fica uma observação, ó, quando a extremidade está apoiada em alguma plataforma e ela for móvel, tiver movimento da extremidade junto com a plataforma, o exercício é considerado em cadeia cinética aberta, como o que ocorre no exercício do leg press, que gera algumas confusões. Tá? Então é justamente esse ponto aí que eu queria chegar. Quando a gente analisa a questão do último ponto do segmento, da extremidade do segmento que está trabalhando, tá? A gente precisa ver se ela está fixa em um ponto ou se ela está se movimentando, tá, no ar. No caso de se analisar, tá? Eu tenho os pés fixos numa plataforma, tá? O que potencialmente daria a entender que é um exercício de cadeia cinética fechada, né? Porém, durante a execução do movimento, ó, eu tenho o meu pé se movimentando. Ele sai de um ponto, lá em cima no aparelho, e desce. Tá? Então, a extremidade do membro ela se movimenta no ar, independente dele estar fixo na plataforma. Tá? Então, quando a gente fala em leg press, a gente fala em exercício de cadeia cinética aberta. Tá? Porque eu tenho o meu pé se movimentando de cima para baixo, de cima para baixo. Beleza? Porém, se a plataforma for fixa e o deslocamento for do tronco, o trabalho estará sendo realizado em cadeia cinética fechada. Tá? Então, aqui, um movimento semelhante, tá, ao do leg press, da imagem anterior. Porém, nesse caso aqui, se eu for analisar a extremidade distal do membro, no caso o pé do bonequinho, ele também está fixo numa plataforma, assim como o leg press. Só que ele não gera movimento, ele não tem movimento. No ponto em que eu deixei ele fixo na plataforma, ele vai manter, tá? Ele não vai sair dessa posição. O que vai se movimentar vai ser o meu tronco, tá? Então aqui eu vou ter o ponto fixo localizado no ponto distal do membro, do segmento, e o ponto móvel na parte mais proximal do segmento, no caso do músculo, tá? Especificamente. Então, o que a gente precisa identificar para dizer se o movimento está sendo executado em cadeia cinética aberta ou fechada? Tá? A primeira coisa que eu preciso identificar é o músculo que está trabalhando, beleza? Nesse caso aqui, quadríceps. Tranquilo, analisei o quadríceps, identifiquei ele, quero fortalecer o quadríceps. Segunda coisa, eu vou analisar o movimento que está sendo realizado. Tá? Beleza, o tronco dele veio para baixo, né? Movimentou o quadríceps aqui. Eu tive uma flexão do joelho, uma flexão do quadril. Tranquilo. Agora, consequentemente, para fortalecer, eu vou executar uma extensão do meu quadríceps e do meu joelho. Beleza? Então, o que vai acontecer? O próximo ponto que eu preciso analisar é o segmento mais distal, a extremidade do membro do segmento que está sendo analisado. No caso aqui, o pé. Tá? No bonequinho aqui, o pé está fixo também numa plataforma, igual no leg press. Né? Mas nesse caso aqui, o pé dele vai permanecer fixo durante a execução do movimento. Tá? Ele não vai subir e nem vai descer. Ele vai permanecer fixo. O ponto da plataforma não vai se movimentar. O que vai movimentar é o corpo do meu bonequinho aqui. Tá? Então, eu tenho aqui a origem distal
fixa, parada, tá? Eu tenho o ponto distal fixo, ele não se movimenta no ar, beleza? Então é outro macetezinho. Quando eu falar em fortalecimento de musculatura em cadeia cinética aberta ou fechada, eu preciso analisar então um ponto muito interessante para diferenciar um do outro, o ponto mais distal da articulação, a articulação mais distal, tá, do segmento que está trabalhando. No caso aqui, estou trabalhando do membro inferior, beleza? O ponto mais distal são os pés. Se os pés estão fixos e não se movem no ar, não se movem livremente no ar, é cadeia cinética fechada, tá? No caso do leg press, na figura anterior lá, tem o mesmo movimento, tem o mesmo fortalecimento dos mesmos músculos, porém o pé ele vai se movimentar, a plataforma ela vai subir e a plataforma vai descer, tá? Então a última extremidade vai se movimentar. Se a última extremidade, se a última articulação se movimenta, cadeia cinética aberta, beleza? Então aí, ó, o segredo para se identificar o tipo de cadeia cinética está primeiramente em definir qual músculo será analisado durante o movimento. Nesse caso aqui, a gente tem o bíceps braquial novamente, ó, tá? Primeiro eu tenho aqui um exercício em cadeia cinética fechada para o bíceps braquial, tá? Fortalecimento das costas, musculatura das costas e tudo mais, tá? Porém, pega bíceps também por causa do movimento, ó. Nesse caso aqui, analisando o bíceps braquial, eu tenho a parte mais distal dele fixa, tá? Olha lá, a mãozinha lá não se movimenta, ela fica fixa na barra. E o que se movimenta é a parte mais proximal dele, tá? Que vai se encurtar para chegar mais próximo da barra lá em cima, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um exercício de cadeia cinética fechada, porque a extremidade do membro que está trabalhando não se movimenta no ar, beleza? Diferente dessa outra figura do lado aqui, ó, também tem o fortalecimento de bíceps braquial, porém, quando eu analiso a extremidade do segmento, no caso a mão do bonequinho, ó, ela se movimenta, ela sai de um ponto e vai até outro, ó, tá? Ela sobe, a mão do bonequinho vai se movimentar para que haja o fortalecimento, para que haja o trabalho da musculatura, beleza? Então, cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta para fortalecimento de bíceps braquial. E agora, um exercício de corrida. O que está acontecendo aí nesse tipo de exercício? Cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada? Não tem como a gente definir, né? Na verdade, eu tenho aí a incidência, eu tenho aí as duas cadeias cinéticas sendo evidenciadas, tá? Lembra que para a gente identificar o tipo de cadeia, eu preciso identificar o músculo que está trabalhando, o tipo de segmento que está trabalhando? Então, generalizando, ó, tá? Aqui no exercício de corrida, a gente tem maior trabalho de membros inferiores, beleza? Só que se eu for analisar o movimento, como ele é contínuo, tá? Eu tenho a incidência aí das duas cadeias cinéticas, tanto aberta como fechada. Analisando aqui o membro inferior direito, o pé está fixo, né? Ele não está se movimentando nesse momento. Então aqui eu tenho um trabalho de cadeia cinética fechada. E aí se eu for analisar o membro inferior esquerdo, eu tenho um trabalho em cadeia cinética aberta, né? Olha o pezinho lá se movimentando no ar, saindo de um ponto e indo para outro, né? Então, no exercício de corrida, eu tenho as duas cadeias cinéticas trabalhando, tanto aberta quanto fechada. Então, para eu identificar qual é qual, eu preciso analisar, primeiro eu preciso escolher o músculo e depois analisar o movimento que está sendo executado, beleza? Bem simplesinho aí para identificar um tipo de cadeia ou outro.